Então, a mudança de modelo dentro da ação católica trouxe, consequentemente, uma mudança de rumo, um engajamento e inserção dos meios operário e universitário na política, definindo-se a favor do socialismo. E isso vai trazer sérias consequências no âmbito da igreja, porque, num dado momento, se a igreja se valeu desses movimentos, né, para neles se amparar, para exercer uma pressão direta junto ao espaço público, né, ou seja, junto ao governo, vai ter consequências negativas em relação, né, à visão que a igreja tem sobre esses movimentos. Então vai gerar tensões com as autoridades eclesiásticas. Esses movimentos não se caracterizam mais uma colaboração no apostolado hierárquico da igreja. Já vai se descambar ali para o socialismo, para o comunismo, então já não tem mais interesse para a igreja. Então, na década de 1960, a juventude universitária católica intensifica a sua militância política, envolvendo-se com a União Nacional dos Estudantes e com a ação popular, numa fase de afrontamento direto com a hierarquia da igreja. E, por seu lado, os bispos vão reagir porque não vê isso com bons olhos, né? Então, a crise se agrava entre a hierarquia e a juventude universitária católica. E, em 1966, a CNBB vai dissolver as equipes da Juventude Universitária Católica, da Juventude Estudantil Católica e da Juventude Independente Católica. Sem o apoio da igreja e perseguido pela ditadura militar também, o movimento tende, né, a desaparecer. Então, a opinião de Faustino Teixeira. Faustino Teixeira é um professor de teologia e ciências da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um cara de renome aí no meio das ciências sociais, da ciência da religião, com várias obras escritas, né, sobre o diálogo ecumênico interreligioso e também sobre a questão da teologia. Então ele vai dizer que a ação católica brasileira teve como principal tarefa preparar o terreno e abrir espaço para uma participação social e política dos cristãos. Foi a partir da prática efetuada pela ação católica, em especial a Joque Juque, que a ideia de participação dos cristãos no terreno social e político ganhou foro de cidadania. A ação católica especializada colocou de fato em prática o método ver, julgar e agir, dinamizando-o no sentido de uma atuação significativamente crítica e transformadora. Foi a partir dessa reflexão e da praxis dos militantes desses três movimentos que a relação fé e política foi se impondo como fundamental para a reflexão e a prática dos cristãos. Não se pode negar a importância do papel desempenhado pela ação católica brasileira na preparação do terreno onde posteriormente iriam desenvolver-se as comunidades eclesiais de base, e eu complemento aqui também, né, o surgimento da teologia da libertação, que também vai, né, encorpar esse ideal, né, de atuação social e política, né, numa união entre fé e praxis, ou seja, entre a fé e a política. Então, a teologia da libertação, ela tem um impulso muito grande através dessa ação católica e que vai fortalecer, né, o surgimento das comunidades eclesiais de base e junto delas também, né, da própria teologia da libertação. Sobre o Estado Novo e a Igreja, havia rumores que os comunistas estavam se preparando para tomar o poder nas eleições de janeiro de 1938. Então, para apressar os fatos e não dar chances ao inimigo, Getúlio Vargas vai se adiantar e dar o golpe de Estado dentro do seu próprio governo. É interessante isso. Ou seja, vai haver uma mudança de rumos ali dentro do próprio governo. Então, vai inaugurar o Estado Novo, que é o período do governo de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, que ficou conhecido como Ditadura Vargas. A instalação desse regime, desse Estado Novo, vai se dar em 10 de novembro de 1937, mediante um golpe de Estado no próprio Estado, ou seja, que Getúlio Vargas vai fechar o Congresso Nacional, vai instituir a censura à imprensa, fechou os partidos, proibiu as manifestações políticas, outorgou uma nova Constituição e instauração da ditadura. Então o Estado tornou-se repressivo e autoritário, e Vargas se tornou um ditador. E aí isso vai afetar
né, profundamente a relação da igreja com esse sistema de governo. Se essa situação, né, do Estado Novo representava certo perigo, certa insegurança jurídica para a igreja, porque passava a depender, né, ali do bom ânimo das concessões arbitrárias de Getúlio Vargas, ou seja, a questão da compassividade de Getúlio Vargas em atender a igreja. Ele já não tinha mais aquela obrigação em atender a igreja. Então, existia ali um pacto moral entre a igreja e o Estado. E se o catolicismo tinha uma posição privilegiada nesse momento, não era mais por uma garantia já constitucional, né? Porque com o golpe de Estado ali praticamente ele passou por cima da Constituição, mas por uma concessão do próprio Getúlio Vargas, ou seja, já não dependia mais de alguém fazer valer, né, aquilo que estava prescrito na Constituição, mas a palavra era dada pelo próprio Getúlio Vargas. Se isso era bom para a igreja, né, para o Estado, ou para o Estado também, era melhor ainda, porque dela se servia para se sustentar ideologicamente e para manter seu projeto autoritário. Então a igreja vai depender diretamente de Vargas e Vargas vai se valer da igreja para se manter no poder. Então as relações entre a igreja e o Estado Novo vão se afetar, né? Ou seja, essa situação que se instaurava, né, representava um certo perigo, certa insegurança jurídica para a igreja, porque ela já não tinha mais o apoio constitucional e passava a depender diretamente ali, né, do estado de ânimo ali de Getúlio Vargas e das próprias concessões que tivesse em favor da igreja seriam arbitrárias, né, próprias de Getúlio Vargas. Então, de qualquer forma, já existia um pacto ali moral entre a igreja e o Estado. E isso vai ser conservado no regime ditatorial de Getúlio Vargas. Então, se o catolicismo tinha ali uma posição privilegiada, e não era mais por uma garantia constitucional, né, mas pela concessão do próprio Getúlio Vargas. E se isso era bom para a igreja, ou seja, porque passava por cima, né, de proibições e de interditos próprios da Constituição, ou mesmo tinha que a igreja ter tudo, em toda a aprovação dos políticos, né, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Por outro lado, né, também para a igreja, se isso era bom para o Estado, né, para a igreja, para o Estado era melhor ainda, porque ele se servia da igreja para sustentar ideologicamente no poder, né, para manter seu projeto de autoritarismo, ele precisava da igreja. Então vai haver ali um acordo tácito entre a igreja e o presidente Getúlio Vargas nesse momento aí do Estado Novo. E que nós vamos ter aí as relações entre a igreja e o Estado Novo, né, em dois planos em relação ao plano constitucional. A nova Constituição elimina conquistas católicas da Constituição de 1934, vai poupar somente o ensino religioso com ressalvas, além de desaparecer o nome de Deus do preâmbulo, não trata da assistência religiosa às Forças Armadas, nem das relações com a Santa Sé. Volta-se ao Estado laico e reinicia-se o princípio da secularização. Então Getúlio Vargas vai tomar essas decisões. E em relação ao plano prático, né, vai estabelecer um pacto moral entre a igreja e o Estado, e Vargas vai avisar Dom Leme que em nada seriam alteradas as cordiais relações com a igreja. Então a igreja adapta-se ao novo modelo do Estado, convivendo pacificamente com ele. E o pacto continuava e não havia necessidade de uma legislação oficial para regular as relações entre Estado e igreja. Então, se nós temos de um lado a Constituição, que tira conquistas da igreja, né, em compensação, por outro lado, nós temos aí na prática, né, essa concessão própria de Getúlio Vargas, mas que dependia do seu estado de ânimo. A fala de Vargas por ocasião do Concílio Plenário Brasileiro de 1939. E vai dizer que, apesar de separados os campos de atuação do poder político e do poder espiritual, ou seja, a laicização, né, do Estado, a declaração que o Estado é laico, nunca entre eles houve choques de maior importância. Respeitam-se e auxiliam-se.
O Estado, deixando a igreja ampla liberdade de pregação, assegura-lhe ambiente propício a expandir-se e ampliar o seu domínio sobre as almas. Os sacerdotes, por seu lado, e os missionários colaboram com o Estado, timbrando em ser bons cidadãos, obedientes à lei civil, compreendendo que sem ela, sem a ordem, sem a disciplina, portanto, os costumes se corrompem. Então o sentido da dignidade humana se apaga e toda a vida espiritual se estanca. Tão estreita cooperação jamais se interrompeu, afirma-se de modo auspicioso nos dias presentes e há de intensificar-se certamente no futuro, mantendo a admirável continuidade de nossa história. Então, a realidade concreta que se dava ali, apesar dos mimos, ou seja, dessa troca de gentileza entre do presidente com a igreja e vice-versa, havia sérios entraves e atritos que eram tratados, ou seja, eram tapados com peneira. Então, o levante dos integralistas contra o governo de 1938. Vargas acusou o envolvimento de padres no movimento. Vai abrir essa tensão entre a igreja e o Estado através dos integralistas. Só observando aqui que o levante integralista foi um movimento armado brasileiro que ocorreu em 1938. Foi realizado por integrantes da Ação Integralista Brasileira e tinha por objetivo derrubar o governo Getúlio Vargas. Esse movimento vai ter a participação de padres católicos. E isso vai chamar a atenção de Vargas, que vai acusar o movimento pelo envolvimento desses padres católicos, e aí isso, de certa forma, cria uma animosidade entre a igreja e o próprio presidente. O nacionalismo motivou a proibição de uso da língua estrangeira na catequese e nas homilias. Em muitos casos, a desobediência por parte do clero teve como consequências acusações, denúncias, interrogatórios e prisões. Então, veja bem, esse nacionalismo forte que se criava ali, proibia a Igreja Católica, por exemplo, de usar a língua latina, seja na catequese ou seja nas homilias, por exemplo. Então, o cisma interno da Igreja foi motivado pelo nacionalismo, resultando na fundação da Igreja Católica Brasileira, por Dom Carlos da Costa, em 1945. Então, lembrando que é nesse momento aí que vai surgir a Igreja Católica Brasileira em paralelo com a Igreja Católica de Roma. E é interessante porque aqui vale observar, em relação à questão do batismo, por exemplo, a Igreja Católica aceita como válido um batismo no meio protestante, da igreja, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Luterana, mas não vai aceitar o batismo dessa igreja brasileira, exatamente porque ela é cismática dentro da própria Igreja Católica, ou seja, não é para além da Igreja Católica, cria-se uma igreja dentro da igreja, ou seja, um paralelismo da própria Igreja de Roma. Cria-se esse paralelo aí que até hoje gera problemas. Então, o que vai acontecer é que esse Dom Carlos da Costa, ele vai criar essa igreja paralela, essa Igreja Católica Brasileira, exatamente ali fundada nesse nacionalismo da era Vargas, do Estado Novo. E, em razão disso, a igreja nunca vai reconhecer as igrejas protestantes, mas não reconhece essa instituição que surgiu ali bem dentro da própria Igreja Católica. Então, se o Estado Novo eliminava as forças políticas por meio da cassação dos partidos e eliminava a crítica ao governo partindo da cassação da imprensa, mas mantinha a igreja em uma linha de cooperação e amizade. Não seria isto uma esperteza por parte de Vargas para impedir que a igreja se tornasse uma concorrente poderosa e obstruir seus projetos? Então fica essa questão no ar. A esperteza de Getúlio Vargas ali, de saber que a igreja, como potencial formadora de opinião pública, poderia ali se posicionar contra o próprio governo, e aí ele não tinha mais como se sustentar. A ideia de um concílio plenário no Brasil vem de longe. Tem suas raízes ali nos tempos coloniais, com o sínodo diocesano realizado na Bahia em 1707. Posteriormente, o arcebispo Dom Romualdo Antônio de Seixas
dirige-se ao imperador em 1860 e vai mencionar uma proposta feita no Senado sobre a utilidade da realização de um concílio nacional a fim de promover a religião no Império. E, historicamente, não consta qualquer resposta do monarca em relação a essa solicitação. E Dom Antônio de Macedo Costa vai propor uma reunião do episcopado brasileiro, levando a ideia ao Papa Leão XIII, após a separação da Igreja do Estado. Então, o pontífice acolheu a ideia iniciada por Dom Macedo. E naquele mesmo ano, os bispos vão se reunir em São Paulo para a conferência preparatória do Concílio Nacional. No entanto, depois o próprio Papa os convocava para outro concílio, o Concílio Latino-Americano, que aí vai sepultar de vez a realização naquela época do Concílio Plenário Brasileiro. Então nós temos aí Dom Macedo Costa, que vai empreender esforço em 1890 para realizar um concílio para a definição dos rumos da Igreja no regime republicano, e o que nunca se realizou. Em 1915, o cardeal Leme vai retomar a ideia e vai tratar sobre a questão com o Papa Pio XI, pedindo que alguém da Cúria acompanhasse e orientasse o Concílio Plenário Brasileiro. E a convocação do concílio após as tratativas de praxe, o concílio foi convocado por Pio XII somente em 1939, que viria a se realizar com a presença de 103 padres conciliares, 14 superiores de ordem religiosos, um por procuração, e 15 representantes de 12 cabidos de cônegos. Colegialidade episcopal. Um grande sonho e anseio de Dom Macedo Costa era formar uma colegialidade episcopal, que vai se tornar realidade tendo Dom Leme grande líder da Igreja desde 1916 à frente. Após muitos anos de luta, o concílio representou o reconhecimento da maturidade dos bispos, e os textos pré-conciliares merecem elogios de Roma. Então se dá ali uma legislação pastoral unificada, uma orientação única resultante de um consenso da maioria do episcopado. E vai haver uma união e convergência do trabalho dos bispos para metas e objetivos comuns. Então a ação conjunta da Igreja em nível nacional vai falar-se em nome da Igreja do Brasil e não em nome de dioceses isoladas. Então, embora todas as dioceses ali vão encaminhar suas reivindicações para o Concílio Plenário, as decisões do Concílio Plenário vai ter uma aplicabilidade não apenas ali regional, mas a todo em nível nacional, do Brasil inteiro. E o conjunto de prioridades pastorais da Igreja, aos quais os bispos deveriam empreender esforços no sentido de realizá-las. Então vão se definir esse conjunto de prioridades pastorais da Igreja. Os limites surgidos aí em relação à questão do Concílio Plenário Brasileiro. Significou pouco avanço na questão social, pois há uma maior preocupação com a manutenção da ordem social e do lugar da Igreja na sociedade do que em questões sociais. Ou seja, a Igreja não estava preocupada em inovações, em transformações sociais, que eram necessárias. Vai tratar da manutenção da ordem social e do espaço ocupado pela Igreja para manter essa ordem. E os leigos vão ser excluídos dessa contribuição da Igreja. Ou seja, a Igreja concentra-se em si mesma. Quando se fala que a Igreja concentra-se em si mesma, é o que nós chamamos de eclesiocentrismo, na hierarquia e no clero. Então o concílio produziu um documento para a hierarquia e não para a Igreja do povo. Ou seja, o povo praticamente viria a ter participação na Igreja somente a partir do Vaticano II. Então um documento que se tornou inacessível ao povo, exatamente por ter sido escrito em latim, uma língua que não era acessível até mesmo a maioria da elite da ação católica, ou seja, e até mesmo do próprio clero, que não tinha conhecimentos em latim. E havia um caráter eclesiástico e clerical muito grande, com a ênfase na necessidade de renovar os costumes do povo. Então, esse Concílio Plenário Brasileiro se tornou um modelo impessoal, abstrato e jurídico, interiorizado através de uma
uma interiorização máxima do Código do Direito Canônico de 1917, bem alinhada às diretrizes de Roma, mas distante da realidade pastoral brasileira. Ou seja, era um documento ali redigido para uma elite, mas que não tinha um alcance em relação à realidade pastoral, ou seja, as necessidades que cada paróquia tinha aqui no Brasil. E nós vemos aí, né, o auge da romanização, ou seja, a igreja que se conforma com as diretrizes da Santa Sé nesse momento, mas distante ainda, né, da realidade própria do povo, ou seja, sem contextualizar-se com a realidade mesma daqui do Brasil. Então, a reorganização da igreja a partir de 1950. Na década de 1950 vai ser um marco importante para a igreja, pois é o momento em que a igreja se reorganiza em cada país da América Latina, incluindo o Brasil. Então, em 1955, vai acontecer no Rio de Janeiro a realização da primeira conferência do Episcopado Latino-Americano, né, que é a ocasião em que é fundado o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Então, essa conferência episcopal, essa primeira conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que é inaugural de outras conferências que lhe seriam sucedâneas, ela tratou praticamente da criação do Conselho Episcopal Latino-Americano, que vai ser o órgão responsável por convocar também essas conferências de tempos em tempos, de organizar essas conferências de tempos em tempos e também de promover outras organizações em nível da América Latina. Então, no Brasil vai acontecer a reorganização e renovação da igreja nos campos hierárquico, religioso e leigo. Nós vamos ter a fundação da CNBB em 1952, no campo hierárquico, a fundação do Conselho Regional. Junto à fundação da CNBB, nós vamos também a Conferência dos Religiosos do Brasil, no campo religioso, né, em 1954, a reformulação da ação católica no campo laico, com contribuição da criação e organização da CNBB, resultando uma abertura para o político e para o social. Lembrando que essa abertura para o político e para o social, ali, né, ensejada pela própria CNBB, vai resultar depois na radicalização, né, quando os movimentos que nós vimos aí, que surgem da ação católica, vão defender a bandeira do socialismo. E aí vai gerar um problema dentro da igreja. Em termos políticos e econômicos, a década de 1950 foi marcada pela ideologia desenvolvimentista. Se o Estado se moderniza, a igreja segue a mesma tendência. Então, à medida que o Estado planeja sua ação, a igreja procura planejar também a ação pastoral. Então, como é que nasce a CNBB? A liderança da igreja no Brasil, ela começa assim, ela vai ruir, vai ter aí com a morte de Dom Leme em 1942, Dom Jaime de Barros Câmara vai assumir seu lugar, mas sem o mesmo carisma da liderança de seu predecessor. Ou seja, nós tivemos dois grandes carismáticos aí, que era Dom Macedo e o Dom Leme, né? E não vai ter, o Dom Jaime não vai ter o mesmo carisma de seu predecessor. E aí vai criar um certo vazio na liderança do episcopado brasileiro. Isso vai forçar cada bispo a enfrentar a realidade própria de sua região e favorecendo o surgimento de lideranças regionais em diversos pontos do país. E com isso vai alimentando a ideia de reunir o episcopado em um órgão como um órgão centralizador. E aí é onde vai, né, fomentar aí o surgimento da CNBB para atender todas as necessidades dos bispos. Então, a CNBB é um organismo que surge, ele não é um organismo, pode-se dizer assim, ele funciona como se fosse um sindicato de bispos, portanto, nem tudo que a CNBB resolve é assumido no âmbito da igreja, né? Mas tem a sua força quando se trata em relação à questão das metas pastorais que vai se estabelecer, e também funciona, né, ali como um órgão fiscalizador do governo
no que se refere à questão da aplicabilidade dos princípios da doutrina social da Igreja, né? Que a CNBB ela vai cobrar do governo políticas públicas, vai denunciar no âmbito do governo aquilo que vem, né, que fere a dignidade humana, que fere os direitos humanos e tudo. Então, vai ser esse órgão representativo que tem sede aqui em Brasília, à margem da hierarquia da Igreja, não faz parte da hierarquia da Igreja, mas, pela importância que tem, as suas decisões são aplicadas, né, são assumidas pela Igreja. Então, cada bispo de cada paróquia, cada bispo de cada diocese, né, vai trazer ali nas assembleias da CNBB as suas reivindicações e tudo, e de tempos em tempos a CNBB se reúne para definir ações pastorais a nível de Brasil inteiro. Então, geralmente aquilo que a CNBB define é encampada pelo magistério da Igreja e passa, né, a ser metas da própria Igreja, né, do próprio magistério da Igreja. Então, com a morte de Dom Leme, em 1942, Dom Jaime de Barros Câmara assume seu lugar. Mas sem esse mesmo carisma que eu estava observando para você da liderança de seu antecessor. E aí vai criar esse vazio na liderança. Isso força cada bispo a enfrentar a realidade de sua região, favorecendo o surgimento de lideranças em diversos pontos do país. Um texto ilustrativo sobre esse vazio em relação à questão da liderança que se cria, né? O colapso de liderança foi bastante concreto. Dom Jaime de Barros Câmara, um conhecido professor de História da Igreja e um homem de rara humildade, ocupou inadequadamente a vaga deixada pela morte de Dom Leme em 1942. Foi como cardeal arcebispo da capital política da nação que sua liderança deixou mais a desejar. Então, enquanto cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, né, que era a capital do país, a liderança dele deixou a desejar. Com o tempo, até mesmo o poderoso movimento que Leme colocara em ação para centralizar a hierarquia sob o comando dos superiores do Rio de Janeiro se desmantelou. Então, o poder eclesiástico, como de costume, refluiu para as dioceses isoladas e seus ocupantes. No fim dos anos 40 e início dos anos 50, essa mudança, é verdade, deu origem a muitos experimentos e ao surgimento de vários bispos de talento. Mas nenhuma publicidade favorável poderia dissimular a profunda descentralização da Igreja Católica no exato momento em que o sistema político do país caminhava firmemente rumo à acentuada centralização. Então, no momento que a sociedade mais precisava da Igreja, houve esse vazio aí, né, de atuação por parte da Igreja, tendo à frente essa figura que não tinha o mesmo carisma, né, de seu predecessor, que é o Dom Jaime Câmara. O contexto do nascimento da CNBB se dá no momento em que surgem lideranças, se dá no momento em que surgem novas lideranças que atuarão nos próximos 30 anos, tendo como exemplo, naquele momento ali, Dom Helder Câmara. Os prós e contras do nascimento, né, da CNBB. A criação da CNBB se deu num contexto de tensão entre os que se posicionavam a favor e os contra. Então havia ali uma onda ou seja, a criação da CNBB ela não se deu de forma majoritária, ou seja, teve aquelas pessoas que foram contrárias à sua criação. Então o clima era de apoio, mas também de desconfiança e reprovação. Então a criação da CNBB se deu no dia 14 de outubro de 1952, com a presença do núncio apostólico, que é o representante máximo da Igreja Católica aqui no Brasil. Então, o primeiro presidente da CNBB coube, né, ao cardeal Carlos Carnelo de Vasconcelos Mota, de São Paulo. O secretário-geral foi Dom Helder Câmara, que havia sido sagrado bispo auxiliar do Rio de Janeiro recentemente. As consequências, né, sobre a criação da CNBB. Inicia-se uma nova fase para a Igreja do Brasil. Ela representa o máximo da organização, da centralização, do planejamento, da colegialidade e da modernidade. Vai surgir uma nova consciência eclesial em que a Igreja entra numa fase de amadurecimento e de planejamento pastoral
de abertura e de compromisso com os problemas do povo brasileiro. Então, o que a gente pode ver nisso aqui? Antes, estava centrado nas mãos de um representante carismático cuidar de toda a igreja aqui no Brasil. Ou seja, não existia um órgão centralizador. A igreja funcionava em torno daquela figura carismática. Uma vez que se perde essa figura carismática, que tinha um olhar bem abrangente da realidade da igreja no Brasil, né, aí começa essa questão do isolamento, de cada bispo cuidar ele próprio das ações pastorais da sua igreja local. Então isso começa a haver assim, um certo distanciamento e de certo modo quebra a unidade da igreja. Então a CNBB ela surge num momento para aglutinar, né, todas as necessidades pastorais e tudo que convergiam para ela e que junta todos os bispos do Brasil inteiro. Imagina o que era problema em uma região também se repetia em outra região. Então a adoção de ações pastorais, né, os bispos se ajudavam mutuamente nesse sentido. Então, na realidade, a CNBB foi um órgão que se tornou muito importante desde então, né, para a questão de traçar os desafios, para estabelecer desafios e metas pastorais para a ação da igreja, principalmente a ação evangelizadora da igreja no Brasil. Quando a gente fala que a CNBB é um órgão independente, né, assim, da hierarquia da igreja, e talvez esteja aí o motivo de que, por exemplo, hoje nem todos os sacerdotes, principalmente aqueles que são de renovação carismática, não admitem a campanha da fraternidade, por exemplo. Ou seja, não assumem a campanha da fraternidade como algo proposto pela igreja oficial. Então, como é proposto pela CNBB, vão acusar a CNBB de uma certa insensibilidade em querer implantar a campanha da fraternidade. Naquele momento, o ápice da campanha da fraternidade justamente no período da quaresma. Vai fazer uma leitura errada disso aí, vai excluir, né, a campanha da fraternidade das metas pastorais de suas paróquias. Então, eu fico assim até a imaginar, né? É uma pergunta que me incomoda isso e que eu vejo. A atuação da renovação carismática ela se dá muito pela via emocional. A campanha da fraternidade ela exige uma racionalidade muito grande, muita reflexão sobre a realidade própria da paróquia e um estabelecimento de metas, né, de objetivos, né, a serem atingidos dentro da própria paróquia. E os padres pouco se ocupam com isso aí, né, porque vai exigir tempo e pode ser que as metas apontadas pela comunidade destoem daquilo que eles querem. E infelizmente a coisa acaba ficando no louvor, na adoração, e em relação assim, à questão da realidade social da comunidade, né, o crescimento da espiritualidade de um modo geral, né, vai por água abaixo. Porque quando se centra somente nessa espiritualidade carismática, infelizmente fica muito ali, né, a coisa em volta do louvor, da adoração, sem qualquer compromisso social. E a questão da campanha da fraternidade ela vai exigir esse compromisso social. Vai exigir, né, que cada fiel se comprometa com aquilo que se propõe. Então isso não vai de encontro com os anseios da renovação carismática. Lembrando a vocês que é um movimento em que se centra muito na questão da adoração, da questão do louvor, da questão dos carismas ali. Há uma militância individualista e que não cria assim laços, né, em relação à questão comunitária, à necessidade de todos, né? E a campanha da fraternidade ela mostra exatamente isso. A campanha da fraternidade ela se alinha muito mais a uma igreja que é engajada nas questões sociais e na transformação da sociedade, né? E já a renovação carismática ela está muito mais voltada para a transformação individual, a transformação própria do indivíduo e não da sociedade. Então eu acredito que seja exatamente nesse ponto em que há essa divergência entre os padres da renovação carismática e a proposta da campanha da fraternidade que é própria da CNBB.
eles se veem desobrigados porque vê na CNBB apenas como se fosse um sindicato de bispos. E aquilo que a CNBB decide, eles não têm a obrigação de acatar, porque as ordens vêm de Roma. Então eles acatam aquilo que vem de Roma e nem sempre acata aquilo que vem por parte da CNBB. Então tem essa questão. Mas eu acho que no fundo é porque a campanha da fraternidade ela exige esse engajamento, que se dá de uma forma bastante crítica, né, reflexiva, e que vai pela racionalidade, né, pela questão do envolvimento da reflexão, né, envolvendo a razão. E enquanto a renovação carismática ela tem como seu mote próprio exatamente aquilo que a move, exatamente a questão sentimental. Então, infelizmente acontece isso, né? É uma observação que eu faço a vocês, que exatamente não conflui as ideias da renovação carismática com aquilo que se propõe da CNBB, exatamente porque a questão da campanha da fraternidade, que eu cito aqui como exemplo, ele exige uma mobilização maior dos leigos, né, em torno da reflexão que se deve fazer da realidade própria dos leigos, estabelecendo metas, estabelecendo objetivos a ser atingidos a longo prazo, coisas que não é típico da renovação carismática. Desculpe, eu sei que pode ter algum aluno que seja aqui da renovação carismática, mas essa é uma verdade assim que eu vejo na minha comunidade, por exemplo. Não posso dizer que isso é reflexo de toda a renovação carismática, porque há um comportamento diferenciado. Existem aqueles carismáticos que estão alinhados mais ali a uma orientação nacional da própria renovação carismática nacional, e tem aquela renovação carismática que ela é organizada ao modo do pároco, né, que se diz carismático, mas organiza a coisa do seu jeito. Então, eu não posso dizer que isso seja reflexo de todos os padres carismáticos do Brasil, que com certeza deve haver padres que são da renovação carismática e que apoia a realização da campanha da fraternidade na sua paróquia. Não tenho dúvida disso. Não é regra geral. Mas eu estou falando assim, que em termos da minha comunidade, por exemplo, eu não consegui esse ano nem sequer expor, né, a campanha da fraternidade assim para a nossa comunidade. Aqui e ali, algumas coisas isoladamente, a gente acaba através da mensagem passando a ideia, né, da campanha da fraternidade, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade dentro da minha comunidade, porque o pároco não aceitou, alegando que os bispos não têm sensibilidade e que insere a campanha da fraternidade num momento que não deveria ser inserido, né, que é um momento de conversão ali, que é da própria da quaresma, e a campanha da fraternidade foge a essa proposta desse período de conversão. Isso na visão desse sacerdote. E é uma coisa que eu verifiquei, porque eu coloquei isso aí também num grupo de WhatsApp, né? Perdão. Eu coloquei isso aí nas redes sociais, o porquê que alguns padres, né, não encampam a ideia da campanha da fraternidade. E aí muitas pessoas colocaram por que a renovação carismática não é a favor da campanha da fraternidade, né? E muitas pessoas colocaram que na sua paróquia acontece a mesma coisa. Ou seja, que se o padre é carismático, não assume a campanha da fraternidade em sua paróquia. Então muitas pessoas se colocaram, né, ali, opinaram a respeito disso. A Igreja e o Estado. Então essa fase, né, terá como marca uma estreita cooperação entre o Estado brasileiro e a CNBB, sobretudo nos campos social e agrário.